Vitinho, que joga no CRB, mas parece que essa negociação esfriou. E por isso o Santa Cruz está aí no mercado, na tentativa de trazer mais um lateral esquerdo, né? Sendo o Natan aí uma possibilidade. Você acha que é realmente uma necessidade? Dos que tem na casa, você acha que algum poderia ter um bom papel no Santa Cruz? Seja ele o Rodrigues, seja ele o Vinícius Silva, como é que você está vendo isso? Matheus, eu vou puxar aqui a memória dos amigos, entendeu? Para me ajudar nessa reflexão que eu vou fazer. Veja, eu não me recordo, viu, Francisco e Hugo, qual foi o último grande lateral esquerdo do Santa. Pelo menos nos últimos 5 anos, pelo contrário, é uma posição que é muito inglória. É uma posição em que qualquer jogador que bate ali já não cai nas graças da torcida. É impressionante. Vários e vários laterais, entendeu? Inclusive laterais que depois até relativamente se deram bem, mas no Santa Cruz não conseguiram jogar bola. Eu não me recordo. Estou falando de Thiago Costa. Mas Thiago Costa teve uma passagem muito instável no Santa, né? Ele começou mal, depois ele conquistou os títulos, mas já no final também teve Roberto, lateral esquerdo também, né? Thiago Costa era muito burro, viu? Só tinha força física. 2015, Francisco, aquele outro lateral esquerdo que era bem racido. Alan Vieira. Então, veja, parecia Robocop correndo. Veja, a gente está falando de 3 laterais que praticamente jogaram na mesma época, em 2015 e 2016. Né? Roberto, Thiago Costa e Alan Vieira. De lá para cá, eu não me recordo. Eu não me recordo de um bom lateral esquerdo do Santa. Entendeu? Tinha um que Itamar gostava muito dele. Vê só, André, lembra de Fabiano, 2020? Que Fabiano, lembra de Fabiano. Eu achava fraco no Vale do Eco, mas terminou indo para a Série B quando terminou o estadual. E Itamar chorou mais do que bezerro desmamado, porque ele foi embora. A turma está falando de Xavier. Minha gente, Xavier jogou no Santos em 2005, 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos atrás. Certo? Olha para isso. Eu ia falar de Lote, Pedrinho. Então, assim, Renatinho teve boas passagens na lateral esquerda, principalmente em 2011, na época de Zé Teodoro. Tinha um esquema ali que facilitava a vida dele. Mas veja a dificuldade que a gente está apontando aqui para um bom lateral esquerdo. A gente está falando grande lateral esquerdo, não, como Francisco acaba de dizer de Lote, entendeu? Que foi um bom lateral esquerdo do Santa Cruz, né? Os mais antigos, Pedrinho, que para mim foi o maior lateral esquerdo do Santa Cruz, entendeu? Então, assim, a gente está falando de jogadores até mediano. Não dá certo. Às vezes começa bem e termina mal. Às vezes começa mal e quando está jogando bola sai, entendeu? Então é complicado. Tem aquele lateral esquerdo que até em 2020, Francisco, estava jogando bem, só que o rapaz se machucou, que passou acho que uns 2 anos machucado. Estava aqui no Retrô recentemente, entendeu? Estava no Retrô recentemente ele. Esqueci, ele veio dar futebol do sul do país, entendeu? Então, assim, veja, a gente, Matheus, não está dando muita sorte na lateral esquerda, certo? O Rodrigues, ele começou bem, como o Hugo falou, só que ultimamente ele tem deixado a desejar. Então, é uma posição que realmente a gente precisa de um bom jogador e que seja estável nessa posição de lateral esquerdo, entendeu? Leonan, o jogador é Leonan, que jogou em 2020 no Santa, aí se machucou. Rapaz, esse cara passou aí, eu acho que 1 ano machucado, e depois foi jogar no Retrô. E nem foi titular do Retrô. Ficou mais no banco de reserva do que propriamente como titular. É isso aí. Francisco, até para você comentar,
Nos últimos jogos do Santa Cruz que a gente viu, não vou nem falar desses da preparação, né? Já para a Série D, mas no Campeonato Pernambucano ainda, o time por completo caiu de produção, né? E aí eu fico na dúvida, porque, obviamente, a gente sabe que Rodrigues não é nenhum craque, mas ele fez jogos razoáveis durante o Campeonato Pernambucano, enquanto o Santa Cruz estava com certa organização, e a gente até elogiou no meio do campeonato ali a organização do Santa Cruz, e ele não prejudicava o time. Você acha que ele pode render ainda estando dentro de um time organizado, ou realmente não dá? A gente precisa trazer um lateral esquerdo, não somente para compor o elenco, mas para ser titular. Lembrando o histórico de Rodrigues, eu não lembro, mas parece que ele estreou contra o Petrolina. Eu sei que o jogo de estreia dele todo mundo gostou, certo? Por causa da quantidade de vezes que ele ia para a linha de fundo. Ele ia muito para a linha de fundo. Qual era a crítica que sempre se teve sobre ele? Eram os cruzamentos. E, ironicamente, saiu até uns scouts mostrando que nos jogos do Campeonato Pernambucano ele fez 31 cruzamentos corretos. Que eu até questionei essa questão de cruzamento correto, porque eu acho que o parâmetro de cruzamento correto, para quem estava fazendo essa estatística, é simplesmente você mandar a bola para a área e um jogador do seu time tocar nela. Porque, meu amigo, 31 cruzamentos corretos no campeonato, o lateral de ponta não está fazendo. Grandes laterais da história não faziam esse monte de cruzamentos corretos, não, e deram esse número para Rodrigues. E veja, os primeiros jogos dele, ele ia muito para a linha de fundo. Só que ele cruzava, que eu até dizia, parece que o jogador de Santa Cruz tinha 1,5 metros, porque ele sempre cruzava a bola na cintura dos jogadores, era sempre meia altura. Mas depois, nesses últimos jogos do Santa Cruz, se a gente pegar a partir do jogo do Central, ele nem isso estava fazendo. Ele começou a ficar mais discreto, guardando posição. Os jogos da semifinal contra o Sport ali nem conta, certo? Ali parece que ele foi totalmente anulado pelo lateral direito do Sport. Que pode render? Eu acredito que sim, certo? A tal da Série D é uma competição que vale muito mais o físico, vale muito mais a força, a vontade, do que a técnica. E lateral, até colocaram nos comentários aí, é difícil você encontrar bom lateral. Há muitos anos que está assim. Porque lateral, eu acho que é o jogador que precisa de mais preparo físico. Ele tem que estar apoiando, ele tem que estar guardando posição. Está difícil na seleção, Francisco. Está difícil na seleção brasileira. Lateral esquerdo da seleção brasileira. É uma vergonha. Entendeu? É uma posição assim muito ingrata. Lembraram aí de Quinho, né? Quinho jogou, foi Orlando falando aí. Quinho chegou em 93, acho que até 96 ele ainda estava no Santa Cruz, que veio do futebol potiguar. Mas se a gente for pegar dos últimos 30 anos, lateral esquerdo, que o pessoal lembra no Santa Cruz, que foram razoáveis para bons, foram poucos. Mas Thiago Costa, o pessoal gostava dele. Só interrompendo aí, mais uma vez aí, desculpa aí. Mas para não perder o gancho. Quinho foi muito criticado. Quinho, no começo do Santa Cruz, foi muito vaiado. Entendeu? Lembro. Sabe? Foi muito vaiado. Depois de muito tempo, até em 93 mesmo, Quinho era um lateral muito questionado pela torcida de Santa Cruz. Quinho veio jogar bola com tranquilidade. Em 95 ele se firmou. 94 era Quinho porque não tinha mais outro. Eu me lembro perfeitamente disso, entendeu? A mesma coisa de Thiago Costa. Thiago Costa, no início mesmo, nossa mãe do céu, era muita crítica em cima de Thiago Costa. Então, assim, os laterais que a gente teve, eu acho que o último mesmo que você chegou assim, não teve problema com ele, que eu lembro, né, foi Lotte, na década de 80. A gente teve um lateral esquerdo da base também, muito bom jogador, teve uma passagem relativamente curta no Santa, foi em 2003, chamado Kleber. Era um lateral esquerdo da base, Kleber. Muito bom jogador. Mas, tirando isso... Que era paulista, mas jogou na base de Santa Cruz. Lembro de falaram em Dutra aí, Dutra realmente foi, mas Dutra teve uma passagem também relativamente curta, já estava em final de carreira,
Enfim, desculpa aí, Francisco. Não, voltando, o que o Matheus perguntou é se Rodrigues pode render. Eu acho que até pode, mas a gente não pode ficar na dependência disso, certo? Para mim, o Santa Cruz está certo em ir para o mercado e tentar trazer o jogador. Eu não vou fingir que conheço Natan, porque eu não conheço. Certo? Eu não conheço. Mas se o Santa Cruz precisa trazer outro lateral, precisa. Tem o Vinícius Silva, que o Hugo até lembrou dele. Vinícius Silva jogou o quê? Ele jogou aquele segundo tempo contra o Sport, aquele jogo que o Santa Cruz venceu de 1-0, não foi? E depois dali, poucos jogos ele entrou. Deu para ver que ele é um lateral que guarda a posição, certo? Me fugiu o nome agora. Vinícius Silva. A gente tá falando de quem mesmo? Lateral capa todo. Me fugiu o nome. Rodrigues, vê. De tão importante, me fugiu o nome. Rodrigues, a gente vê que Rodrigues, ele tenta avançar mais. O Vinícius, não. O Vinícius, pelo que a gente viu contra o Sport, ele é um lateral que guarda a posição. Dá para contar com os dois? Creio que não, certo? Tem que ir para o mercado mesmo, ver se encontra outro lateral, que não precisa ser grande coisa, não precisa ser craque, certo? Que seja um lateral que não deixe buraco na defesa e que saiba ser efetivo no ataque quando sobe, certo? E que saiba, pelo menos, cruzar. E outra coisa, que até o Antônio está colocando aqui, certo? Que no 1 para 1 vença a marcação. Que hoje está difícil, isso não é só lateral, não, é qualquer jogador. Vai ver um jogador se sobressair em cima de outro, driblando o jogador de ataque, está difícil, viu? No futebol atual, as defesas sempre se sobrepõem, o marcador se sobrepõe. Tá difícil a gente ter atacante, lateral, qualquer outro jogador que esteja avançando e ele consiga se livrar do adversário. É sempre toque para o lado, é sempre tabela, porque se ele partir no 1 para 1, termina perdendo. Francisco, só complementando o que você falou, a gente também acho que precisa ser justo em analisar que Rodrigues sempre foi um jogador que demonstrou ser mais ala do que lateral. Acho que se a gente lembrar bem, naquele amistoso contra o CSA, Matheus Vinícius foi improvisado na esquerda, Rodrigues não começou. Depois, no jogo de estreia contra o 13, Balotelli fez a esquerda e Rodrigues não começou o jogo. Isso era a tentativa gritante de Itamar de dizer assim, olha, ele pode ser até um jogador que ajude a gente, mas ofensivamente, porque defensivamente ele é um caos. Até que Itamar teve que se render e teve que colocar o cara, porque ninguém que ele botava na esquerda dava certo. Inclusive, a gente poderia sacrificar um dos melhores zagueiros que a gente teve, que foi o Matheus Vinícius, inclusive, que foi péssimo ele jogando na lateral esquerda. É bom lembrar disso, inclusive, também. Então, assim, o Rodrigues, ele é um jogador que só vai jogar e vai ser efetivo em duas condições. Ou se ele tiver jogadores minimamente inteligentes que consigam dialogar com ele na esquerda, porque vamos lembrar, quando o Rodrigues avança, ele dialoga com quem? Vamos lembrar, ele dialogava com Lucas Siqueira e ele dialogava com Thiaguinho naquela ponta. Porque Thiaguinho poderia até fazer gol, mas se tem um jogador que é desprovido de um mínimo de inteligência possível, chama-se Thiaguinho. Então, quando o rapaz vai dialogar com esses dois jogadores, a gente também não pode exigir muito do cara. Fora que Lucas Siqueira não marcava nem a posição dele, quem dirá cobrir Rodrigues. Então, quais são as grandes críticas que a gente faz? Não cravar marcação atrás, porque ele não fazia isso como lateral, e nem ofensivamente estava conseguindo mais dialogar. Mas com quem ele estava dialogando? Vamos imaginar agora que a gente, com reforços de qualidade, né, trazendo jogadores mais efetivos, dele pelo menos ter uma segunda chance. Mas que isso não anula o fato de que a gente precisa trazer um outro lateral esquerdo. Que a gente não pode esperar Rodrigues dar mal num campeonato tão curto para a gente trazer um lateral esquerdo experiente. Sabe? E eu acho que a contratação que a gente está vendo aí já mostra que a SAF não quer esperar dar certo, não. Certo? Inclusive pela quantidade de volantes que trouxe.
pela quantidade de meias que trouxe, de pontas que trouxe. A SAF não está imaginando que assim, vou trazer isso, se der certo. Se não der certo, eu vou encontrar tudo. Não tem mais tempo para isso. Eu, pelo menos, não estou vendo isso, não. Sabe? Eu estou vendo uma posição muito de vamos contratar, se esse não der certo, já tem outro elenco. Entende? Essa é a leitura que eu venho fazendo.